Casamento não vem com manual de instrução, certo? Errado! Na Universal, os casais recebem, sim, instruções valiosíssimas que ajudam a superar as dificuldades no casamento. No casamento não tem maior e menor. No casamento não tem maior e melhor. Eu não sou mais importante que ela no nosso casamento. Ela não é mais importante que eu, ou menos importante que eu no nosso relacionamento. Aos domingos pela manhã, na concentração de Fé e Milagres, no momento da palestra para os casais, o bispo Jean Paulo e sua esposa Márcia sempre abordam um tema diferente, com conselhos preciosos que ajudam homens e mulheres a serem melhores dentro da relação. Qual o nome do senhor? Isaías. Senhor Isaías, o que essa reunião da concentração de fé representa para a vida do senhor? Para nós representa uma renovação na família, no casamento, né? Então todos os domingos a gente vem buscar isso de Deus. Buscamos em Deus, né, a solução no casamento, na família. E Deus, graças a Deus, tem abençoado cada dia mais. Antes dessa reunião, como era o relacionamento? Como era a união de vocês dois? Antes do senhor participar da reunião aos domingos, como que era o casamento? Era um casamento destruído, era um casamento assim que não tinha paz, né? Não tinha alegria, não tinha convivência mais um com o outro, né? Então, através da palavra de Deus, através da reunião de domingo, Deus foi transformando e, graças a Deus, hoje temos um casamento com paz, com alegria, aquilo que Deus prometeu, né? E a palestra dos casais, o que ela representa para vocês dois? Dos casais, para nós, representa um momento assim, onde a gente reflete, né? Tudo aquilo que a gente olha para trás um pouco, e tudo que Deus já mudou e muito mais pode fazer por nós ainda. Ele mudou mesmo? Sim, mudou bastante. Mudou muito? Como que ele era? Era um afastado do outro, né? Que aí não dava muita atenção, aí também acabei nem eu dando atenção. A partir do momento que a gente pegou firme na presença de Deus, né? Aí estamos a família toda abençoada. Nós abençoamos esses casais e pedimos, meu Deus, por todos que aqui se encontram, inclusive pelas esposas cujos maridos não estão aqui agora, e maridos cuja esposa não está presente. Ajuda esse casal a lidar com esses fatos, com esses acontecimentos. Ajuda esses casais, meu Deus, eu te peço, na comunicação. Que eles venham aprender a se comunicar de forma mais inteligente e menos emotiva. E isso vai levar a um relacionamento muito mais feliz, muito melhor. Você também deseja ter um casamento repleto de paz e harmonia? Participe da palestra para os casais na concentração de Fé e Milagres. Domingo, às 7 horas, às 18 horas ou especialmente às 9h30 da manhã. Catedral, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. E em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Pessoas que têm tido problemas na vida sentimental e conjugal têm encontrado ajuda, solução, transformação na concentração de Fé e Milagres, que acontece todos os domingos às 9h30 da manhã, aqui na Catedral da Fé, o endereço da felicidade. Você que está enfrentando situações difíceis no seu casamento, na sua vida conjugal, as coisas não vão bem, a palavra separação tem sempre sido citada nos momentos das discussões, dos desentendimentos, e você já não sabe mais o que fazer. Pensa que nasceu para sofrer. De repente, o mesmo que aconteceu com seus pais está acontecendo agora com você. Saiba que nós podemos te ajudar. É necessário que você dê a Deus uma chance, para que então Ele venha mudar a história da sua vida. Estaremos juntos neste domingo, realizando a bênção dos casais. A bênção dos casais é um momento único, especial, que acontece dentro da concentração de Fé e Milagres, onde oramos
por todos os casais, de casados, noivos e namorados. Mas também você recebe uma palavra que te dá entendimento, que te dá direção, que te dá visão, que te dá forças para saber o que você precisa fazer para vencer. Às vezes, muitos são vencidos pelos problemas. Outros se cansam de tentar melhorar de vida, tentar resolver os problemas e não conseguindo, acabam desistindo do casamento. Não deixe isso acontecer com você. Se você precisa de nossa ajuda, entre em contato através do WhatsApp 489-9856-5705, envie uma mensagem de áudio ou texto e agora mesmo nós vamos responder você. Se você precisa desabafar, precisa conversar, você também pode fazer uso da linha 24 horas, 48 32 16 6162. Ou através da linha direta, ou através do WhatsApp, você tem a oportunidade de encontrar a ajuda que tanto você necessita. Assim aconteceu na vida da Cristina, que chegou à Universal com muitos problemas, mas através da fé, ela aprendeu a lutar e hoje está aqui para dar o seu testemunho. Acompanhe. Meu nome é Antônia Cristina Costa Ferreira e eu sou mãe da Yasmin Ferreira. Eu tive um problema muito sério com a minha filha. Nasceu prematura gemelar e desde que nasceu foi detectado um problema. Durante o parto, ela teve uma hemorragia numa veia que libera o suor. E essa hemorragia causou a hidrocefalia, desenvolveu a hidrocefalia. O médico colocou o bebê no meu colo e me disse que eu tinha uma plantinha, um vegetal para levar. Tanto é que isso foram horas depois do nascimento dela. Eu levei Yasmin para casa, e Yasmin começou com 2 meses e 15 dias, começou a desenvolver a cabeça dela. A cabeça dela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu passava nos médicos, só que eles não enxergavam que ela estava com um problema, que ela era um bebê diferente. Logo eu percebi que ela era diferente, porque ela era um bebê que não reclamava, que não chorava, que não suava, eu estava sempre limpinha. Por quê? Porque o líquido estava todo acumulado na cabeça. Levei a Yasmin para o hospital, Yasmin ficou internada e aí veio a primeira cirurgia, onde foi colocada uma válvula e um catéter para drenar esse líquido. Yasmin foi para casa, Yasmin andou, Yasmin falou, Yasmin cresceu, desenvolveu com cuidados especiais e com 12 anos, Yasmin parou, travou na escola e eu levei ela de volta para o hospital. Aí o que aconteceu? O médico descobriu que esse aparelho tinha dado disfunção, estava pequeno para ela. E fez mais uma cirurgia com 12 anos, voltei para casa com a Yasmin. Só que quando voltamos para casa, depois que foi liberada da cirurgia, tudo isso, Yasmin começou a sentir uma dor, que não tinha um motivo, não era uma dor de cabeça normal, não era uma gripe, não era uma garganta inflamada. Yasmin começou a gritar com essa dor. Voltei para o hospital com Yasmin e desde então, dos 12 anos até os 16 anos, Yasmin sofrendo, fazendo tratamento, usos de remédios caríssimos, remédios caros que eu tinha que lutar muito para poder bancar. Eu já era da igreja, eu já estava na igreja, então eu não aceitei porque eu já estava lutando há muito tempo e eu sei que Deus cura, eu sei que Deus salva, eu sei que Deus liberta, eu sei que Deus transforma. Então eu falei, estou fazendo alguma coisa errada. Continuei levando Yasmin, fazendo o tratamento, ela continuou fazendo o tratamento, não é que eu parei o tratamento, eu continuei o tratamento. Os médicos cuidavam dela e passou por mais uma cirurgia. Nessa cirurgia, o aparelho drenou, hiperdrenou e deu um coágulo no cérebro dela. Não tinha mais o que fazer, porque já tinha tirado o coágulo. Depois que drenou, que tirou, a Yasmin continuou com dor, continuou gritando, continuou sofrendo, à base de morfina. E eu não tinha mais o que o homem fazer, não tinha mais. Continuei firme na presença de Deus, não duvidei do poder dele. No hospital,
eu usava olhinho na cabeça, usava olhinho nos lençóis, usava olhinho na boquinha do remédio, eu usava olhinho em tudo. Porque eu creio que quando a gente usa o óleo, a gente está se enchendo da presença do Espírito Santo. É o que eu creio. E hoje, Yasmin está firme na presença de Deus, Yasmin está bem, participo de todos os propósitos, mas o meu olhinho é diário, é constante. O azeite consagrado, eu não posso abrir mão disso. Para sair de casa, para cuidar da minha família, para cuidar da minha alimentação, para cuidar de tudo. Eu sou firme no propósito do olhinho. Yasmin foi curada. Em 2018, os médicos chamaram a família para se despedir da Yasmin. Porque foi mais cirurgia, veio outras cirurgias depois disso. Vieram outras cirurgias depois de ter drenado o coágulo e tudo, do médico ter chamado a família para se despedir. Eu fui para casa com a Yasmin. E Yasmin está curada. Yasmin se formou esse ano. Yasmin agora dança balé, que não é fácil dançar balé. Esse ano Yasmin já está voltando para frente, está chegando na faculdade. Então, uma criança que até 2017, 2018 não podia viajar, fazer uma viagem longa, nem de carro, nunca tinha entrado no avião, hoje está dançando balé. O uso do óleo é primordial. Você tem que usar o óleo todos os dias. É todos os dias. Você tem uma dor? Você vai para o médico? Antes você usa o olhinho. É assim que eu faço. Tem que ir, mas tem que usar o olhinho. O olhinho é prioridade. Na minha vida, o olhinho fez a diferença. Foi o milagre de Deus através do olhinho. Você sabia que óleo é um dos símbolos do Espírito Santo? Pois assim está escrito: libertavam muitos oprimidos e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Em muitas passagens da Bíblia, os discípulos do Senhor faziam uso desse elemento de fé e os milagres aconteciam. Você possui algum problema que não consegue resolver? Um parente está doente e não encontra a cura? O casamento está frio e você já não tem mais forças para lutar? 31 de janeiro será um domingo especial. Venha receber gratuitamente o óleo consagrado pelo Bispo Macedo e diversos homens de Deus, do Brasil e do mundo. Esse azeite será colocado na cabeça do aflito, do ferido, nas feridas dos cansados e sobrecarregados. Por onde quer que esse azeite passar, meu Pai, onde quer que esse azeite tocar, venha prosperar. Concentração de fé e milagres. Domingo, às 7 horas, 6 da tarde e especialmente às 9h30 da manhã. Na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. A depressão tem sido a razão de dor e sofrimento de muitas pessoas. Milhões de brasileiros sofrem com esse problema, aproximadamente 14 milhões. De repente você sofre com a depressão. E essa depressão tem tirado a sua paz, a sua alegria, a sua energia, a sua força para lutar e vencer. Se esse tem sido o seu caso e você precisa de ajuda, entre em contato conosco. Aí está o número do WhatsApp que você pode ligar e falar com um de nossos pastores agora. Converse, desabafe, peça ajuda. Você vai acompanhar a história da Vivian, que sofreu com depressão, uma tristeza profunda que se agravou depois de uma traição conjugal. Mas, antes de cometer o suicídio, ela deu a Deus uma chance. Ela buscou ajuda. E você vai ver como está a vida da Vivian hoje. A sua vida também vai mudar. Meu nome é Vivian Cristina Freitas. Eu trabalho como professora de língua inglesa. Eu estou aqui hoje para falar sobre o período de depressão que eu passei. Aos 14 anos, eu comecei a perceber alguns sintomas, mas até então não achei que seriam tão importantes. Havia uma tristeza,
mesmo muito jovem. Então, eu tinha muitos sintomas, por exemplo, chorar muito, eu já acordava dessa maneira e às vezes nem tinha acontecido nada de tão grave para que eu estivesse daquele modo. Durante muitos anos, eu achei que esses sintomas eram normais. Tudo começou a perder o brilho e aí me veio a ideia assim, talvez seja porque eu precise estar em algum relacionamento sentimental. E eu entrei num relacionamento, conheci um rapaz, eu sempre com o propósito de levar a sério o casamento. Então eu sempre fui muito caseira, sempre fui muito estudiosa, carinhosa com a família. De repente, o meu comportamento começou a mudar totalmente. Não só eu tinha tristeza durante esse relacionamento, mas também eu tinha muito nervosismo. Então eu comecei a perder o controle das minhas emoções. E isso contribuiu muito para que esse relacionamento não desse certo. Eu fui vítima de muitas traições por parte dele. Então toda aquela raiz de depressão que eu já trazia se agravou muito. E aí realmente eu me entreguei mesmo. Eu não saía mais de casa, eu não tomava mais banho, eu não me maquiava mais, eu não tinha mais amor nem à minha vida, nem contato com as pessoas. A tarefa de ir do meu quarto até o quintal era uma coisa muito árdua para mim na época. E aí, então, eu comecei a passar a fazer alguns tratamentos psiquiátricos, psicológicos. Todos eles me ajudavam até um certo nível. Tudo que era comportamental, através da medicação, havia um certo controle durante um certo tempo, uma sensação de bem-estar. Mas eu tinha quedas muito profundas se eu parasse com aquela medicação. E numa dessas quedas, eu tive 3 tentativas de suicídio. Minha tia, graças a Deus, ouviu a programação da rádio, pela Rádio São Paulo, e se lembrou de mim imediatamente. Ela falou, acabei de ouvir um testemunho, é a sua vida. Ela falou, eu vou te levar lá. Era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, nunca vamos esquecer desse dia. Quando eu entrei, estava um período muito conturbado, de muitas perseguições à igreja naquela época. Mas em nenhum momento eu tive dúvida de que eu estava no lugar certo. E aí eu decidi que eu queria ser selada com o Espírito Santo. E aí realmente chegou o dia que eu esperei uma vida inteira. Aquele dia foi numa busca, num domingo de manhã. E eu coloquei a melhor roupa que eu tinha. E eu me preparei muito para aquele dia. Eu já vinha fazendo isso em todas as reuniões, mas aquele dia foi especial. Ali, durante a busca, eu já fui tomada por uma alegria profunda. E eu me lembro que eu falava assim, Senhor, eu procurei o Senhor a vida inteira. E eu me lembro que só de ver o seu nome, eu já senti aquela paz aquele dia. Mas agora eu quero o Senhor dentro de mim. Eu preciso muito do Senhor dentro do meu coração, dentro da minha alma. Porque eu já sabia que eu tinha uma alma, porque ela tinha doído tanto durante tantos anos. E eu falei, eu preciso do Senhor aqui dentro, para que eu, durante todos os momentos da minha vida, eu tenha o Senhor em tudo que eu for fazer. E sem o Senhor, a minha vida realmente não tem mais sentido. Na hora. E foi uma coisa tão maravilhosa. Depois, então, que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive esse selo, o batismo no Espírito Santo, eu percebi muitas mudanças. Primeiro no meu interior, eu comecei a ter paz, alegria, segurança, prazer de viver, prazer de estar com outras pessoas, querer levar vida para outras pessoas. O meu relacionamento na minha família é muito bom. Meu relacionamento nas minhas atividades também. Eu tenho paz em tudo que eu faço. Então, hoje eu tenho uma vida transformada na presença de Deus, feliz. Não dependo mais nem de coisas e nem de pessoas para estar bem. Eu agradeço a Deus, do fundo da minha alma, ao Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim para me salvar, que esteve comigo em todos os momentos, nos mais difíceis,
Mesmo quando eu não o conhecia, Ele já estava comigo, me buscando, tendo paciência, tendo misericórdia. E agradeço muito ao Bispo Macedo, que sempre se sacrificou e continua se sacrificando para que esta porta esteja aberta. Para que, assim como um dia esse testemunho que foi ouvido na rádio pela minha tia me alcançou, para que outras almas também sejam alcançadas. Se você ganhasse 525.600, o que você faria com tudo isso? Saiba que todos igualmente o recebemos em 2020. Acredite. Mas a maioria desperdiçou. Estamos falando da quantidade de minutos que temos em um ano inteiro. O problema não é aquilo que você ainda não possui, mas aquilo que você já tem e não sabe aproveitar. Não perca mais o seu precioso tempo com o que não lhe acrescentará em nada na vida. Que tal, neste novo ano, investir cada minuto no seu crescimento espiritual? Quem deseja uma nova vida, investe no Espírito Santo. Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, traga a sua Bíblia. Se você precisa de ajuda, já não sabe mais o que fazer, pegue agora o seu telefone, entre em contato já, 48 99856 5705. Acompanhe mais um testemunho de pessoas que venceram a depressão, que foi o caso da Caroline. Aos 6 anos de idade, ela sofreu um abuso sexual por um familiar próximo, acompanhou o seu pai tendo uma overdose, caiu em depressão, cresceu depressiva e quase se matou. Mas através da fé, ela buscou ajuda e a vida dela mudou. A sua vida vai mudar também. Dê a Deus uma oportunidade. Meu nome é Caroline Feliciano, eu nasci num lar destruído. Em casa, a gente passava situações difíceis, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também. Só que meu pai nunca conseguiu ajudar, né? Por conta dos vícios, meu pai usava maconha, cocaína, usou crack, teve várias overdoses. Ele também bebia muito, ele já chegava drogado, agressivo. Por diversas vezes eu vi ele bater na minha mãe, na minha frente, socar a cabeça dela no chão, até que o dia que eu mais precisei de proteção dos meus pais, eu não tive, né? Fui vítima da pedofilia, né? Com 6 anos de idade, eu fui abusada por um senhor próximo a nós. Ele pedia para mim sentar no colo dele. Eu não entendia no começo, né? Porque ele dava bala, ele dava presente. E eu lembro que ele me chamava, vem Carol, senta aqui. E eu ia, até que ele começava, né, a passar a mão em mim. E aí eu comecei a me sentir desconfortável, né? Eu vi que era uma coisa errada. Minha mãe sempre falava, né? Não deixa ninguém te tocar, mas eu não tinha noção. Isso aconteceu por diversas vezes. E eu sentia medo, eu sentia dor, eu me sentia desprotegida. Então, além da pedofilia, o abuso psicológico, né? Então eu fui crescendo uma criança muito medrosa, uma criança muito retraída. Eu sorria, brincava, mas eu não tinha aquela alegria, aquela pureza, né? Não podia ver homem nenhum. Eu já chorava, eu tremia, eu ficava desesperada. Aos meus 10 para 11 anos, a história se repetiu. Eu fazia natação e um professor de natação também abusou, né? Abusou de mim. E eu lembrei do que eu tinha passado, né? E como ele era muito mais velho do que eu tive medo de novo. Esse segundo abuso marcou muito, porque eu cresci muito revoltada, muito
magoada, né, com homens, com tudo que eu vivia na minha casa. Eu queria a morte do meu pai. Teve vezes também que eu queria a morte da minha mãe. Então eu fui crescendo, me envolvendo com pessoas erradas, me envolvendo com coisas erradas, me envolvi com vícios, já fumei, bebi. Drogas eu não queria me envolver porque eu já sabia o fim que daria, né? Por ter esse exemplo em casa. Mas eu me envolvi com vício, sim. Com toda essa bagagem veio a depressão. Eu não tinha vontade de viver. Eu tentei cortar os meus pulsos, eu tentei tomar remédios, eu pensei em me jogar na frente de um ônibus, eu queria tirar aquela dor. Então eu achava que eu morrendo, tudo ia acabar, eu ia descansar. Cheguei, né, na igreja e eu lembro que como se Deus viesse e arrancasse tudo de dentro de mim. Toda aquela sujeira, eu me sentia suja, podre, por tudo que eu tinha vivido, por tudo que eu tinha feito. Eu encontrei o caminho da mudança, né, para mudar a minha vida. Eu fui embora em paz, né, coisa que eu não tinha, leve. O Senhor Jesus começou a operar na minha vida. Eu fui livre da síndrome do pânico, da depressão. Eu não tinha mais medo de morrer. Eu passei a olhar, né, para os meus pais, para o meu pai como almas, para as pessoas, né, que me fizeram mal, para as amizades erradas como almas, né. Hoje eu sou casada há 7 anos, sou feliz, mas acima de tudo, antes de fazê-lo feliz, eu sou feliz, né. Então eu não casei para ser feliz, mas eu casei para fazê-lo feliz, porque eu já sou. Em um determinado momento, precisa parar para recarregar e reabastecer. Ou você faz isso, ou não lhe servirá para nada. De que adianta correr de um lado para o outro, atrás dos seus objetivos sem parar e estar cada vez mais fraco e vazio? Talvez você, espiritualmente, tenha vivido assim. No limite. A Escola da Fé Inteligente é a parada obrigatória no meio da semana para recarregar as suas forças e assim encarar as lutas fortalecido e abastecido com a palavra de Deus. E quando ela entra em você, é isso que acontece. Pare, pense. Invista no seu crescimento espiritual. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, traga a sua Bíblia. É o que você viu e acompanhou. Basta dar a Deus uma chance. Ele vai mudar a história da sua vida. Neste domingo, dia 24 de janeiro, o Domingo da Gratidão. Traga uma garrafa com água. Venha certo da vitória e a sua história de vida vai mudar. Assim como aconteceu com a Caroline, com a Viviane e com todos os outros testemunhos que você acompanhou aqui hoje, vai acontecer com você também. Agora, hoje é quarta-feira, não espere até domingo. Esteja conosco em um de nossos horários, às 7 ou 10 da manhã. Eu vou estar pessoalmente ao meio-dia, temos às 3 da tarde e eu volto às 7 da noite, na Escola da Fé Inteligente, a noite da salvação. Nós estamos conduzindo um estudo de fé para ajudar você a se situar, a conseguir nortear sua vida de acordo com a palavra de Deus, encontrar forças para lutar e vencer. Se você quer a nossa ajuda, nós estamos aqui prontos para te ajudar. Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis. E isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Estarei com você pessoalmente meio-dia e na noite da salvação às 19 horas. Que Deus te abençoe e até lá.